Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no universo da educação à distância. E para guiar a gente nessa jornada, vamos usar um guia do estudante como nosso mapa, para descobrir o que significa de verdade ser protagonista do próprio aprendizado. Para começar, vamos pensar numa coisa. Como é que se aprende quando não estamos fisicamente no mesmo lugar que o professor? A resposta, adianto, não é simplesmente copiar a sala de aula presencial. É sobre reinventar esse espaço, com mais flexibilidade e uma relação totalmente nova com o conhecimento. E o ponto de partida para essa reinvenção é uma mudança de mentalidade. Na EAD, não dá para ser só um espectador, é preciso assumir o papel principal, o papel de protagonista da própria história de aprendizado. Mas o que é ser um aluno protagonista? Bom, é muito mais do que só estudar. É quase como ser o arquiteto da própria educação, sabe? É gerenciar o tempo, ir atrás das respostas e, o mais importante, desenvolver a autonomia. Essa é a grande chave para o sucesso nesse modelo. E como é que a gente constrói essa autonomia no dia a dia? O segredo está nos hábitos. Não é sorte, é pura disciplina. É a organização do calendário, a dedicação real ao material e aquela participação ativa que, quando a gente junta tudo, cria a base para um aprendizado que fica, que é de verdade. E falando em participação, a comunicação online, a famosa netiqueta, é super importante. Pensa nos fóruns não como um lugar para só jogar uma resposta e pronto. Imagina que é um café virtual. É ali que as ideias são debatidas, aprofundadas, é onde a inteligência coletiva ganha vida. A interação com respeito e com bons argumentos é o que transforma um monte de gente falando sozinha em um verdadeiro diálogo de aprendizado. Agora que a gente já entendeu o papel do aluno, vamos dar um passo para trás e olhar o cenário completo. Afinal, o que é exatamente a educação à distância? Ok, vamos para a definição formal. Mas a verdade é que a EAD é muito mais que um conceito. Ela representa uma reorganização completa de como a gente pensa e faz educação. E aqui tem um ponto fundamental. EAD não é só pegar uma aula tradicional e transmitir pela internet, de jeito nenhum. Para funcionar, exige um planejamento pedagógico todo pensado para o digital e um uso intencional das tecnologias. Tem essa ideia brilhante do Michael Moore que muda tudo. Ele diz que a distância na EAD não é só física, é pedagógica. E como a gente diminui essa distância? Com diálogo, com interação. Ou seja, quanto mais a gente conversa e troca, menor a distância que a gente sente. E olha, isso não é uma coisa nova não, a EAD evoluiu muito com o tempo. Começou lá atrás com cursos por correspondência, passou pelo rádio, pela TV e hoje chegou na era digital que é super interativa e colaborativa. Essa evolução toda nos trouxe para o que o filósofo Pierre Levy chama de cibercultura. Um tempo em que o estudante não é mais só um receptor de informação, ele também se torna um produtor de conhecimento, participando de uma inteligência coletiva em rede. Mas claro, para que essa cibercultura funcione bem e a educação seja de qualidade, precisa ter uma estrutura. É aí que entram as regras do jogo, a legislação e os padrões que garantem a seriedade da EAD. E pensar em legislação não é pensar em burocracia, tá? É pensar na ponte que garante a segurança. É o que transforma a EAD de algo incerto em um caminho sólido, confiável. É o que garante que o diploma conquistado à distância tenha o mesmo valor e reconhecimento que qualquer outro. E um bom exemplo de como isso se estrutura é a avaliação. Dá uma olhada em como ela é distribuída. Isso mostra que a participação e o processo todo são tão importantes quanto o trabalho final. Cada parte da avaliação mostra um lado diferente do aprendizado. A avaliação é um processo, não é só uma prova no final. Ela acompanha, orienta, dá um retorno ao longo de todo o caminho. O objetivo não é só dar uma nota, mas ajudar a produzir mais aprendizado. Então, quando a gente junta todas essas peças, o aluno protagonista, a tecnologia, as regras, o que isso significa na prática para quem está aprendendo? A gente chega no ponto principal. Aprender com tecnologia não é sobre qual aplicativo ou plataforma se usa. É algo muito mais profundo que isso. Primeiro, é uma revolução na maneira de aprender. Deixa de ser um processo passivo e se torna algo ativo, que pede autonomia, curiosidade e uma forma completamente nova de se relacionar com a informação. E essa mudança, claro, também transforma o jeito de ensinar. O papel do professor muda. Ele vira um mediador, um curador de conteúdo, abrindo espaço para diálogos e construções que seriam impossíveis no modelo tradicional. E tudo isso leva à maior transformação de todas, a nossa visão de mundo. A gente passa a ver o conhecimento não como algo parado, guardado em livros, mas como uma rede viva que está sempre sendo construída e da qual a gente faz parte ativamente. Em outras palavras, estudar EAD é entrar numa nova cultura. Uma cultura de aprendizado em rede,
que está sempre em movimento. E quem decide fazer parte disso já está, de certa forma, ajudando a construir essa cultura. Isso tudo nos deixa com uma última questão, que é bem importante para a gente refletir. Será que a tecnologia realmente democratiza o acesso à educação para todo mundo? Ou ela corre o risco de criar novas formas de desigualdade? Uma pergunta-chave para os nossos tempos.